Porque é que a doença mental é vista como um estado de espírito e os medicamentos, muitas vezes, aliás, há mesmo alguns técnicos de saúde que dizem os medicamentos são uma bengala. Não são bengala nenhuma. O medicamento é o tratamento para a disfunção química, orgânica que está a decorrer naquele cérebro. Eu acho Porquê é que as pessoas teimam em não ir ao psiquiatra nem ao psicólogo? Isto tem a ver com aquela palavra que tu, aliás, Exato, que eu tenho sempre aqui uma com palavra a qual nos escrita. presenteaste, que é a palavra estigma, que está fortemente, que envolve fortemente as especialidades relacionadas com o comportamento e com a mente, nomeadamente a psiquiatria, que é uma especialidade médica, e a psicologia, que é outro tipo, que é outra licenciatura. E isso provavelmente, e depois há vários tipos de estigma. E o estigma é uma coisa tão antiga e tão enraizada que é muito difícil vermos nos livros dela. O estigma manifesta-se em diversas áreas. Tens o próprio autoestigma. O autoestigma é o estigma que o próprio doente tem Sim. sobre reconhecer que tem uma doença. Por exemplo, é muito difícil para algumas pessoas reconhecer que não estão bem. Mas é que é cultural? Eu acho que é cultural e é histórico. E Ou seja, tem a ver com a ideia de não dar parte fraca, que isso é sinal de fraqueza? isso pode ser verdade, mas não é só isso, depende. Ou seja, a forma como o estigma se manifesta é muito diferente. Pode ser o autoestigma, pode ser o estigma da sociedade, não é? A sociedade colocar um rótulo na pessoa que tem doença mental. Aliás, como sabes, há muitas até órgãos de comunicação que utilizam a terminologia psiquiátrica para designar coisas negativas, do tipo o orçamento de Estado é esquizofrénico, o governo está a ter um comportamento autista, o senhor deputado parece bipolar e outras coisas que tais. Portanto, Só deputado parece bipolar. e isto reforça. Outra coisa que se diz muito é se o senhor não tomou as gotas hoje, por exemplo, não é? Isto é tudo muito reforçador do estigma. Portanto, um estigma social. E depois há estigmas específicos, estigmas dentro das famílias, estigmas dentro das empresas. No local de trabalho, uma pessoa que manifeste que esteve de baixa, por exemplo, por doença psiquiátrica, imediatamente vai ser conotado como uma pessoa problemática, enquanto que quem esteve de baixa por cancro é o lutador e conseguiu vencer a doença. Quer dizer, isto é extremamente injusto. Agora, eu acho que isto historicamente vem do facto de a psiquiatria, duas coisas. Primeiro, a doença mental é muito variada, não é? Isto de falar do doente mental parece que é uma coisa única quando é muito variada. Tu tens as doenças que antigamente eram mais chamadas das doenças mais neuróticas, ou seja, que não são psicóticas, do tipo a depressão, a ansiedade, que são as doenças mentais mais comuns, que não têm comportamentos, habitualmente, na generalidade dos casos, não têm comportamentos bizarros, alterados. Mas depois tens as doenças psicóticas, onde se inclui a doença bipolar, a esquizofrenia, em que o comportamento pode ser manifestamente alterado. Sim. Pode haver manifestações exuberantes de Surtos psicóticos, a pessoa ouvir vozes, achar que estão a ser perseguidos, que veio os ovnis, que o governo está a pôr câmaras na mas sua os casa. ovnis vêm mesmo. Pronto. Quando os ovnis vierem, depois a gente fala. Mas para já ainda não há evidência de que isso vai acontecer. O que interessa é que durante a história, isto sempre existiu, não é? Na história da humanidade. Sim. E quando não havia compreensibilidade para o que se estava a passar, estes fenómenos são assustadores. E como tu sabes, na Idade Média eram conotados com bruxedo, com feitiçaria. E o que é que acontecia a estas pessoas? Iam para a fogueira. Fogueira ou mais recentemente, e ainda recentemente, sanatórios, não é? Ora bem, mas mesmo assim já foi melhor, porque apesar de tudo, eu diria que é melhor estar no sanatório do que na fogueira. Não sei porque nunca estive na fogueira, mas em princípio não é muito agradável. Digo eu. Mas pronto, ou seja, aquilo era conotado com bruxedo, bruxaria, uma coisa má, uma coisa demoníaca. Depois, quando se começou a compreender que aquilo eram doenças, não havia tecnologia de tratamento, fosse farmacológico ou outro, para tratar as doenças. E, como tu dizes, as pessoas foram fechadas em sanatórios, em hospícios, manicómios, e foram afastadas da sociedade. Portanto, o doente mental, sobretudo, repara, o doente mental da depressão e da ansiedade estava na sociedade e muitas vezes estava retraído, não é? Sim, mas funcionava, não é? É um doente funcional. E se não funcionasse, também não chateava. Porque uma pessoa com depressão, grave, que não seja tratado, acaba no fundo em casa, na cama, sem fazer em princípio mal a ninguém, a não ser mal a si próprio. Não é visível para a sociedade. E, portanto, esses estavam invisíveis porque se tornavam os próprios invisíveis. E os doentes mentais mais graves, como sendo as psicoses, a esquizofrenia, etc., eram postos pela sociedade em asilos, de forma a eles próprios também estarem fechados. Portanto, durante muitas décadas, se tu vires, a doença mental desapareceu. Exato. Tudo o que é muito desconhecido é mais assustador. E
Quando apareceram, depois há aí outro problema, é que quando voltaram a aparecer na sociedade, que foi ali por volta dos anos 60, 70, que foi quando começaram a aparecer os primeiros medicamentos psiquiátricos, esses medicamentos eram medicamentos pouco desenvolvidos, não é? Do ponto de vista técnico, e tinham muitos efeitos adversos, tipo engordar, as pessoas babarem-se, ficarem um bocado apáticas, com uma expressão facial um bocado zombie, como as pessoas dizem, não é? A arrastar os pés. Como eu estou neste momento, mas é por ser de manhã. Pronto, exatamente. Não queria dizer isso, mas ainda bem que há um autorreconhecimento. Não é que eu esteja muito melhor. E esses doentes voltaram a aparecer e o seu aspecto foi ele próprio alvo de estigma. A própria medicação é um estigma, não é? Claro. Porque as pessoas acham que ainda tem muito presente aquela imagem de quem toma um antidepressivo que vai ficar, ou ansiolítico vai ficar tipo zombie, ou que vai... Sim, a própria medicação... E vem muito daí então. Exatamente, ou seja, historicamente é verdade, nos anos 60, 70, que os medicamentos psiquiátricos deixavam as pessoas um bocado zombies, um bocado gordas, um bocado sedadas, mas também havia outros medicamentos para outras coisas. Claro, e a questão é que isso já não é verdade, isso evoluiu muito, nomeadamente os antidepressivos, antipsicóticos, a partir dos anos 90, início dos anos 2000, sofreram uma grande revolução, e portanto hoje em dia a maior parte dos medicamentos psiquiátricos são praticamente isentos de efeitos adversos, e alguns têm, claro, porque todos os medicamentos têm efeitos adversos, não é? Claro. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica e tomo antihistamínicos. Se eu tomar muitos antihistamínicos, começa a ficar todo seco, com os olhos secos. E antihistamínico também dá uma grande moca. Pois dá, depende do antihistamínico. Sim. Pois há pessoas que tomam antihistamínicos para ficar com moca. Não, estou a brincar. Existe, mas não é o caso. Mas há medicação de coisas que claro, não são saúde mental. Todos os medicamentos têm efeitos adversos. Só que depois há um bocado... mas na doença mental em particular... Mas repara, tu tens uma doença respiratória, por exemplo, e tu dizes, ok, isto tem efeitos adversos, mas eu tenho asma, portanto eu tenho que tomar isto, ou eu tenho cancro, eu vou ter que tomar isto. E depois, mas na doença mental há esta ideia de que a doença mental não é a mesma coisa que não é bem uma doença. Por exemplo, eu recentemente fiz um post no Instagram sobre, já não sei sobre o quê, se queres te diga. Já sei o que era sobre, por vezes, de facto, a medicação psiquiátrica ser necessária. E houve uma pessoa que publicou, eu é que não caio nessa. Ficar dependente dessas porcarias, grande lobby farmacêutico, as tretas do costume. E houve outra seguidora que foi lá dizer, ironicamente, que aquilo não fazia sentido nenhum, porque as pessoas com insulina, e tu recentemente também fizeste um vídeo sobre isso, então concordo consigo, dizia ela, a seguidora, concordo consigo. A insulina também deixa as pessoas completamente dependentes, parecem uns zombies. Eu é que não caí nessa, felizmente, embora tenha diabetes. Ou seja, porque é que a doença mental é vista como um estado de espírito e os medicamentos, muitas vezes, aliás, há mesmo alguns técnicos de saúde que dizem os medicamentos são uma bengala. Não são bengala nenhuma. O medicamento é o tratamento para a disfunção química, orgânica que está a decorrer naquele cérebro. Eu acho que pode ser interpretado como uma bengala no sentido em que são uma ajuda. Mas isso todos os medicamentos são uma ajuda. Claro, mas... Só que a bengala aqui é utilizada noutro sentido. É utilizada no sentido de, enquanto não estás bem, toma lá a bengalinha. Anda com a bengala. E quando então tu perceberes quem tu és e etc, ficas bom, aí podes continuar. Mas é falacioso isto, porque é a mesma coisa que dizer assim, tu tens uma fratura, fazes uma fratura do caraças na perna. Sim. E tu és alto, tens as pernas grandes, é que isso é fácil de partir, não é? Isto não é uma ameaça. Eu nunca parti uma perna. Pronto, eu também parti. Eu, por acaso também não. Mas já parti um braço. Bom, o braço partido, a perna partida, tu tens que pôr gesso, eventualmente, para aquilo ficar bem. E depois tens atrofia muscular e precisas de fazer fisioterapia, não é? Era o mesmo que tu dizeres à pessoa que partiu o braço, epá, tu não ponhas o gesso, isso é uma bengala. Tu tens é que fazer a fisioterapia para restituir a força dos músculos. Estás a perceber a ideia? E ter força de vontade. Ou seja, o tratamento é conjugado. Ter força de vontade e fazer psicoterapia não substitui a medicação quando ela é de facto necessária. Isto é uma discussão filosófica, que é o eu, o que é o self, não é? E o que é que do self é biológico, o que é que do self é ambiental. Mas na verdade, independentemente de eu concordar que existe mais para além da simples molécula que salta de um neurónio para o outro, não é? Da serotonina ali na sinapse. Claro que as coisas não se resumem a isso, não é? Tu não podes dizer o teu comportamento é tudo serotonina e dopamina a saltar dos neurónios para os outros. Claro que há fatores ambientais, etc. Mas isso não exclui a base neurobiológica das doenças mentais. Ou seja, uma doença mental tem necessariamente uma desregulação do órgão cérebro. E depois, claro que há fatores ambientais. Até esses fatores ambientais, na verdade, nem excluem nada à parte neurobiológica, porque há muitos estudos que mostram, por exemplo, que o próprio stress psicossocial, o stress prolongado no tempo... Pode levar a depressão, pode levar a... E porque leva a alterações químicas no próprio cérebro.
pessoas têm muita dificuldade em aceitar que o stress psicológico está a par de outros fatores, como o clima, mas está, porque até os estudos sobre as doenças mentais mostram que há múltiplos fatores de risco para desenvolver uma determinada doença. Alguns deles são até ambientais. Por exemplo, sabe-se que pessoas que vivem em ambientes mais urbanos têm a maior probabilidade de desenvolver esquizofrenia, por exemplo. Assim como sabe-se que pessoas que tenham determinadas ambientes familiares na infância vão ter mais probabilidade de desenvolver depressão ou desenvolver um determinado tipo de perturbação da personalidade. Portanto, claro que os fatores ambientais têm impacto, não é? Mas isso não exclui que está lá um cérebro de base e que esse impacto também é traduzido por químicos cerebrais que estão desregulados. Uma pessoa que viva num ambiente caótico, seja família, vamos supor ambiente familiar, que vive num ambiente caótico, sem estrutura, sem figura paternal, whatever, cresce neste ambiente. Pode desenvolver uma doença, uma depressão, não é? Por estar neste ambiente. Portanto, fica alguém déficit. Ou seja, sim, figura paternal ou outra coisa qualquer. Sim, eu estou a dizer, ou seja, a negligência infantil. Até portanto, pode as ser crianças... estares na guerra. Por exemplo, sim. Quando tu regressas da guerra, o trauma da guerra... Isso já é outra coisa, sim. Sim, outra coisa. Mas sim, sem o que eu estou a dizer é que o ambiente onde tu estás inserido pode causar-te esse déficit químico. Claro, exatamente. O que tu disseste faz-me pensar numa coisa que é muito interessante. Portanto, há vários neurotransmissores, não é? Muitos químicos cerebrais. Um deles são os opioides, por exemplo. Ou seja, opioides, faz-te logo lembrar heroína, morfina, não é? Mas isto é engraçado. Já agora, os opioides vêm do ópio ou não? Os opioides exógenos, ou seja, aqueles que tu produzes fora de ti próprio, sim. Mas há opioides endógenos. Assim como há tudo o que tu ingeres ou inalas ou injetas com objetivos recreativos, opioides, cocaína, canabinoides, eles fazem um efeito em ti porque o teu cérebro tem receptores para aquilo, porque senão não fazia nada. Ou seja, os neurónios... A gente nunca pensa nas coisas dessa maneira. Pois não. As coisas só te influenciam porque... Ou seja, tu já produzes essas substâncias naturalmente. Não são essas substâncias. São substâncias similares. Ou seja, tu produzes endocannabinoides, endo-opioides. Portanto, a cocaína, por exemplo, liga-se ao receptor da dopamina. Ou seja, o que as drogas externas fazem é um hijack. Ou seja, raptam os receptores que estavam lá para outra coisa qualquer. E, portanto, vão obviamente desregular o funcionamento cerebral habitual. Que funcionam de forma natural e que recebem a quantidade necessária para funcionar. Exatamente. E isto para nos levar à tal história da infância que tu nos falaste. Para que é que servem os opioides endógenos? É assim, eu nunca experimentei heroína, mas já estudei muito sobre o assunto. E quando as pessoas... os opioides, como a heroína, a morfina, o que dão é uma sensação de apaziguamento, grande calma, alívio e até prazer. Sabe-se, por exemplo, que numa família, quando uma criança é bebê, a mãe, o abraço da mãe ao bebê, os cuidados da mãe ao bebê, aumentam os opioides no cérebro do bebê. Ou seja, o bebê obtém prazer, alívio, quando a mãe o abraça, porque está a disparar opioides. Porquê que isto acontece? Porque, e repara, o que é que acontece quando tu usas opioides tipo heroína? A pessoa fica viciada. O mesmo acontece aos opioides endógenos. O bebê fica viciado nos cuidados da mãe. O que é que isto quer dizer? Se não a espécie humana morre. Ou seja, a espécie humana foi desenvolvida ou seja, a seleção natural ao longo de dezenas de milhares de anos fez com que os mecanismos químicos do cérebro sirvam para coisas que servem para tu sobreviveres, basicamente. E, portanto, é prazeroso para um bebê a mãe cuidar dele. E é prazeroso para o cérebro da mãe cuidar do bebê. Porquê? Porque isto fez com que o bebê sobrevivesse. Agora, voltando ao teu exemplo da família. Um bebê com negligência. A mãe não está lá, o pai não está lá, não há família, é um bebê abandonado. Há uma desregulação desta neurotransmissão, que seria aqui muito complicado de explicar, mas... quando o bebê está a sofrer muito, ele também produz muitos opioides endógenos, que é para tentar aliviar aquilo, só que não há alívio possível, porque um bebê não está a ser cuidado, nunca é aliviado. Sim. E isto vai levar a uma desregulação crónica da neurotransmissão cerebral. Isto é válido para os opioides endógenos e para outras moléculas do cérebro. Portanto, quando um bebê e uma criança sofre stress crónico, negligência infantil durante um longo período de tempo,
o mais provável é que aquilo fique gravado como uma desregulação química naquele cérebro e, portanto, a probabilidade de ter uma depressão ou uma perturbação de ansiedade no futuro ou outras doenças mentais torna-se mais provável. Claro que quanto mais precoce for o stress, pior, porque o teu cérebro está-se a formar. Exato. Ou seja, pode assumir aquilo quase como uma identidade. Aquilo tem uma coisa que se chama, tem muita neuroplasticidade, ou seja, o cérebro está muito preparado para adquirir aquilo que está a acontecer, para aprender, no fundo. Sim. Só que aprende mal. E aprende a funcionar mal e, portanto, o cérebro fica mais suscetível de funcionar mal no futuro. Se tu, por acaso, tiveste até uma infância espetacular, tudo ok, mas depois tiveste um período da tua vida, foste para a guerra, por exemplo, como tu estavas a dizer, e desenvolves um stress pós-traumático, mas é uma coisa dirigida, é uma coisa que resulta daquele período. Ou tens uma vida ou podes desenvolver olha, tens a pandemia, as pessoas que desenvolveram... Exatamente, eu ia dizer exatamente isso. Até a pandemia ou outro evento de vida qualquer, por exemplo, um divórcio muito estressante. A pessoa está ali, por exemplo, 2 anos do casamento, que são 2 anos muito a maus, em stress permanente, em discussão permanente, e depois acaba por se divorciar. Mais um ano de stress, partilhas, não sei o quê. São 3 anos de stress crónico e depois no fim as pessoas estão com depressão e pensam, pronto, agora que já passou tudo, o problema vai resolver-se. Só que não. Porque já há um desequilíbrio químico. Porque o stress crónico não é o stress agudo, não é eu ter um susto na minha vida e fico estressado. Isso não me faz nada, porque o ser humano está preparado para isso, até porque, voltando à evolução da espécie humana, ancestralmente tu estavas preparado para ser atacado por um predador, ir buscar comida, não estavas era preparado para ter stress durante 3 anos de manhã à noite a ter discussões conjugais, por exemplo, ou a ter stress laboral, a teres que sair de gruta, não é? Os gajos tinham que mudar de gruta. Teres que sair de manhã, terrível, pôr os miúdos, picar o ponto, ir para o trânsito, chegar a horas, não chegar a horas, uma reunião, o stress laboral, tal. Isto não é o que nós estamos preparados para fazer, em termos da evolução da espécie humana. Portanto, stress crónico, por períodos de tempo, também desregula o cérebro, já na idade adulta, e depois é necessário, se estiver instalada, por exemplo, a depressão, fazer medicação para recuperar aquele funcionamento químico. Quando é que tu achas que as pessoas, ou melhor, porque uma frase que eu ouço muito é dizerem que não é tanto não saber quando é que tem que pedir ajuda, mas que não sabem se precisam de ajuda. Sim, mas isso é muito fácil responder a isso. É procurar ajuda e ver se é preciso, não é? Ou seja, mais vale pecar por excesso porque pecar por defeito. O que me espanta... Mas isto são preconceitos que também surgem na formação das pessoas, pois diferentes faculdades falam dos temas de diferentes maneiras e eu vejo nas redes sociais, por exemplo, há muitos psicólogos com perfis de Instagram a fazerem divulgação científica, alguns com melhor qualidade, outros com pior qualidade. E há um bocado esta ideia ainda de que, calma, não vá já ao psiquiatra, olha que ele dá-te medicação. Quer dizer, como se o psiquiatra quisesse andar a dar medicação às pessoas só porque sim, muitas vezes. Eu tenho muito... Porque tu ganhas dinheiro, tu vais de férias para as Maldivas, porque se passares aquele medicamento recebes. Voz do povo, isso, exatamente. Isso é o que as pessoas acham, quer dizer, isso é uma coisa completamente descabida. A indústria farmacêutica hoje em dia é altamente controlada e há todo o tipo de mecanismos de declaração à Infarmed e N declarações possíveis de controle. E é óbvio, quer dizer... Eu não posso falar pelos meus colegas de há 30 anos atrás e do que é que eles fizeram, se estava correto ou não, mas quer dizer, eticamente falando, eu não acharia aceitável que eu fosse prescrever um determinado tratamento por obter um determinado benefício. E isso não acontece, pelo menos não acontece na enormíssima maioria das pessoas, percebes? Agora, e mais que isso, ou seja, eu não ganho nada em prescrever um determinado medicamento. Pessoas para tudo. Há pessoas que vão lá e mal entram, dizem logo assim, olha doutor, eu venho aqui ao psiquiatra, mas digo-lhe já que vim muito renitente. Que é ótimo, não é? Tu começas o teu dia e pensas, ok, pronto. O gajo 9 da manhã. Vem para aqui, mas não quer vir. O que é que ele vem cá fazer? Mas vim muito renitente e também lhe vou dizer já. Eu quero um tratamento sem químicos. E tu dizes logo assim, bom, então agora que já deu todas as suas condições, podemos começar a consulta? É assim que eu faço. Porque de facto, a pessoa sabe lá, não é? A pessoa não tem conhecimento técnico para saber se precisa ou não precisa de medicação. Agora, o que é importante é que seja feito um diagnóstico correto e o tratamento conjugado de medicação e psicoterapia é sem dúvida sempre mais eficaz. E sobretudo as pessoas não terem medo. Não há razão para ter medo. Eu acho, mas há o desconhecimento, porque não há nada pior do que uma pessoa resolver as suas questões. Sejam elas só emocionais ou neuroquímicas. Eu percebo isso, mas repara, mas é porque isso é uma confusão, e ainda bem que diz isso, porque isso é uma confusão que muita gente faz, que é, uma coisa são as tuas questões emocionais, não é? Sei lá,
como é que o teu pai te tratou, como é que a tua mãe te tratou e como é que a relação que tu tens com a tua mãe e com o teu pai influencia a relação que tens com os teus amigos e com as tuas namoradas, etc, etc. Portanto, são as tuas questões do teu funcionamento emocional, da tua personalidade, como é que a tua personalidade se moldou ao longo do tempo. Tudo isso é óbvio que não se trata com medicação. Isso é óbvio, certo? Portanto, é o teu funcionamento, é a tua personalidade, é o teu feitio, forma como... Mas a gente mistura tudo. Depois mistura tudo. Por isso, aqui estou eu para eliminar de vez esse desconhecimento. Gustavo Jesus, aqui estou eu para trazer esclarecimento. Para eliminar de vez esse preconceito. Que é, uma coisa é como tu és, a tua personalidade, o teu feitio, os teus traços de funcionamento, como tu te relacionas com os outros, como é que tu aprendeste a relacionar-te com os outros, bem ou mal. Bom, isso é o teu feitio, isso não se trata com medicação. Isso, para ser modulado, tem que ser através de psicoterapia. Outra coisa diferente é estados emocionais patológicos, perturbados. Ou seja, tu podes ser um gajo muito disfuncional e tens uma personalidade horrível, ou podes ser um gajo espetacular que tem uma personalidade impecável, muito simpático, toda a gente gosta, é super funcional, e os dois podem ter depressão, estás a perceber? Claro. E instalada, ou os dois podem ter um episódio de doença bipolar, ou podem ter esquizofrenia, e aí é completamente diferente, não é? Não é resolver as tuas questões, instalou-se a partir daquele momento um quadro clínico de desregulação neuroquímica e comportamental que tem que ser tratado, ou seja, naquele momento, percebes? Então, o que estás a dizer, de qualquer modo, é que um adolescente, 16, 17 anos, 18, seja o que for, ou um adulto que esteja a passar por dificuldades na sua vida e que esteja a ter, seja ataques de pânico, seja de ansiedade, seja falta de motivação, de não querer fazer nada, de desistir da escola ou do trabalho, antes de ir a um psicólogo, deve ir a um psiquiatra exatamente para fazer um despiste de outras coisas. Por exemplo, e a partir daí logo vê se é necessário o psicólogo, porque pode ser só questões mais de relacionamento humano. Sim, isso é verdade o que tu acabaste de dizer, e ainda acrescenta outra coisa. E mesmo que seja não questões de relacionamento humano, mas uma depressão propriamente dita, ou uma perturbação da ansiedade, a psicoterapia também tem um papel ali. Porque tu vais desconstruir aquelas emoções que estão ali, que são emoções perturbadas, são emoções novas que surgiram naquela altura, mas podem ser desconstruídas e pode-se aprender a funcionar de outra maneira e pode-se aprender a lidar de futuro com outros fatores de stress. Depois eu acho que acontece também uma coisa que é relacionado com o estigma, é as pessoas terem vergonha de irem contar a sua vida a um estranho e achar que ele nunca ouviu nada disso. Sim, aliás, tu fazes alguns posts sobre o assunto e tens toda a razão. Porque eu identifiquei-me também com isso, porque eu exatamente, quando comecei a lidar com a perturbação obsessiva ou compulsiva, quando comecei a ler livros, olha, tipo este livro, que eu tenho aqui, que eu mandei vir da Amazon, The Imp of the Mind, que é escrito por psiquiatras, acho eu, e que tem estudos e tem casos clínicos, e eu comecei a perceber que do outro lado do mundo havia pessoas que tinham exatamente os mesmos processos mentais que eu tinha, as mesmas dúvidas ao mais ínfimo pormenor. E as pessoas acham que quando vão a um psicólogo ou um psiquiatra... Vão ser os únicos a dizer aquilo. Quando o psiquiatra já ouviu... Mas eu digo muitas vezes aos meus doentes, porque há pessoas que vão um bocadinho mais retraídas e com mais medo de falar e tal, e eu digo assim... Pode dizer o que você quiser, eu já ouvi muito pior, de certeza absoluta. Aquilo que você me vai dizer eu já ouvi muito pior. E, portanto, e habitualmente é verdade, porque eu já ouvi muitas coisas, não é? Portanto, as pessoas não têm que ter medo de falar sobre... Até porque, repara, ou então acham que tu vais contar. Isso era o que eu ia dizer precisamente. O ambiente da consulta é estritamente confidencial. Não há... até porque, repara, que interesse é que os meus amigos têm na vida dos meus doentes? A doença cardíaca é perfeitamente identificada e a pessoa percebe, ok, eu estou aqui a dar informação que é irrelevante. A doença mental, as pessoas pensam, mas a doença mental é a minha vida, eu sou a doença, eu sou o cérebro sou eu, estás a ver? Portanto, há muito esta falta de conhecimento de que a doença mental, e o próprio nome doença mental é um bocadinho revestida de estigma, não é? Ninguém diz doença cardíaca, ninguém tem problema com isso. Doença mental. Mas é o que é, chama-se doença mental. E quando eu digo doença mental, eu sinto na cara das pessoas um certo... doença mental? Mas eu não sou maluquinho. Claro. Mas isto é uma estupidez. A doença mental... Mas lá está, isso são as crenças. Eu também não tinha questões de ansiedade, eu também não tinha déficit de atenção. Certo. Eu era o esquisitinho, eu era ou o nojentinho, ou era o distraído.
Claro. O preguiçoso. É engraçado que te faças referência a isso, porque isso aí leva-nos a outro tópico também importante, que é, uma coisa são aquelas doenças como a depressão, a ansiedade, etc., que se instalam num determinado momento da vida, esquizofrenia, etc. Outra coisa são doenças do neurodesenvolvimento, ou que tenham alguma confluência, ou seja, que tenham alguma influência do neurodesenvolvimento, como é o caso, precisamente do que tu acabaste de dizer, perturbações do espectro do autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que são de tal maneira fundamentais na pessoa, ou seja, desde do nascimento que existem, que por vezes são confundidas com feitio. Com traço de personalidade. E com mau feitio até. Sim. Por exemplo, o espectro do autismo, tu tens o autismo muito grave, que são pessoas que são evidentemente muito disfuncionais, depois tens o espectro do autismo muito ligeiro, pessoas que, olha, é um bocado estigmatizante a própria coisa que eu vou dizer agora, mas que tu não tens qualquer evidência ao primeiro contacto de que a pessoa tem uma perturbação de neurodesenvolvimento. E achas que é só esquisita? Às vezes nem isso. Mas depois há coisas que tu consegues apurar, como traços do seu funcionamento, que percebes que no seu conjunto estão integradas no espectro do autismo. Portanto, isto é preciso ter muita sensibilidade para captar estas informações. Mas estas pessoas podem ser só consideradas chatas, esquisitas, etc. E, por exemplo, as pessoas com hiperatividade e déficit de atenção, que é um tema onde eu trabalho com muito interesse, é um tema que me interessa muito, é uma perturbação de neurodesenvolvimento também, que se manifesta desde a infância até a idade adulta. 50% dos casos, portanto aquilo tem uma prevalência na infância de 7 a 8%, que é bastante. E metade dessas pessoas, quando chega à idade adulta, continua a ter critérios diagnósticos. Algumas com o neurodesenvolvimento, à medida que o cérebro se desenvolve, deixam de ter a PHDA, que é como se chama, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e outras que depois da idade adulta continuam a ter a doença. E isto muitas vezes é tido como um feitio, porque há 3 coisas da PHDA. Déficit de atenção, ou seja, és um distraído, estás sempre com a cabeça na lua, nunca ouves ninguém, não tens respeito por ninguém, Sim. porque não estás a ouvir, mas na verdade tu não é falta de respeito, é que tu desligas porque tens déficit de atenção. Depois, a hiperatividade. A hiperatividade é menos frequente na idade adulta, é sobretudo nos miúdos, são muito mexidos e depois aquilo acaba por desaparecer com a idade e acontece muitas vezes aquelas pessoas que estão assim com o pé ou que não param com a caneta, Sim. que ficam resquícios de hiperatividade. E depois tens outros 2 componentes principais, a impulsividade, que faz parte do diagnóstico de PHDA, de hiperatividade e déficit de atenção. A impulsividade, no fundo, que é agir, falar antes de pensar. Ou seja, agir, tomar decisões ou falar, dizer uma coisa qualquer sem pensar, sem refletir. E essa impulsividade pode ser nefasta para ti e para os outros. Também é visto como um traço de personalidade. Este gajo é insuportável. Este confunde frontalidade com falta de educação. Portanto, é a mesma coisa assim. E depois temos uma quarta coisa que causa muita sofrimento às pessoas, que é a desregulação emocional. Que tem a ver também com isto, porque isto tem a ver com uma zona do cérebro que é o cérebro pré-frontal, que é a zona, no fundo, que é o filtro comportamental, vamos dizer assim. E se ele funciona mal, estou a simplificar, muito sobre simplificar, mas se ele funciona mal, tu não regulas os impulsos e não regulas as emoções. Portanto, as emoções também são muito intensas. Isto associado à adolescência, que é um período... É só estúpido. É impossível, repara. É um puto estúpido. É assim, putos estúpidos existem, sabemos sim, isso. Sim, mas pode não ser. E os adolescentes, por natureza, já são desregulados. Não é? Pensei que já dizias que eram estúpidos. Não. Alguns são, mas na maior parte não. Mas são desregulados. O adolescente, por natureza, vive as coisas com muita intensidade. Sim. Porquê? Porque o cérebro pré-frontal, isto onde é que nós já vamos, mas o cérebro pré-frontal desenvolve-se de forma desfasada com o resto do cérebro. Ou seja, tu estás a crescer e o teu cérebro tem 2 regiões principais. A zona mais interna, que são os núcleos, digamos, da base, que é onde se geram as emoções. E a zona pré-frontal, que fica aqui na zona de trás da testa, que é o filtro comportamental. A parte que eu acabei de explicar das emoções, que é o também chamado cérebro reptiliano, que é aquilo mais primitivo que nós temos, desenvolve-se muito cedo. Portanto, no início da adolescência já está ali a bombar emoções. Mas o cérebro pré-frontal continua a desenvolver-se até aos 23, 25 anos. E, portanto, é normal que haja um desfazamento e, portanto, os adolescentes são muito emocionais, são muito impulsivos, etc. E depois o cérebro continua a desenvolver-se e aquilo naturalmente vai ao sítio. Agora, imagina que, por cima disto, tu tens uma doença, nomeadamente a PHDA, que aumenta a impulsividade, que aumenta a desregulação. Isto causa muito sofrimento, causa muita disfunção, mas aos olhos dos outros muitas vezes é visto como ele levava 3 chapadas e era assim que ele ficava bom.